Bom dia, segunda-feira! Esses dias eu estava pensando em como duas das frases mais importantes para mim são tão opostas. São duas frases que eu realmente levo para a vida e que me ajudam demais a viver da forma como eu vivo. As duas são muito importantes, mas realmente elas são tão opostas que parecem até adversárias. E é aí que eu me dei conta que essas frases me ajudam tanto, mesmo sendo tão diferentes, justo porque assim é a vida. Dual. Pois é, exatamente isso. A vida é feita de dualidade. E se a gente for definir de uma forma bem simples, a dualidade é a coexistência de pontos opostos que não se anulam. Na verdade, eles se complementam. E isso é importantíssimo para a gente, porque nós só conseguimos entender alguma coisa quando a gente compara com o seu oposto. Eu até vou repetir isso para você nunca mais esquecer. Nós só conseguimos entender alguma coisa quando a gente compara com o seu oposto. Parece complicado, né? Mas não é não. Quer ver só o tanto que isso está no nosso dia a dia? Você só consegue reconhecer a felicidade porque já conheceu a tristeza. Você só valoriza o divertido porque você já conhece o que é chato. Você admira o que é bonito porque conhece o que é feio. Você deseja a vitória porque já vivenciou o fracasso. Você aprecia o doce porque você já experimentou o salgado, e vice-versa. Isso faz parte do seu dia a dia o tempo todo. E Deus é tão incrível que ele nos permite viver nessa realidade dual justamente para que a gente possa crescer e evoluir. Mas o que eu percebo em consultório é que as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Entender que os dois extremos se complementam e que a ideia é gerenciar a dualidade da vida para que a gente possa viver com mais leveza e não anular uma dessas partes, como se ela não existisse, tentando esconder. Normalmente, o que as pessoas procuram é um estado de vida onde elas serão sempre felizes, onde tudo será perfeito. E aí é que entra a frustração e o desânimo, porque isso não é a vida real. A vida real é dual. Existem sim os momentos felizes, mas existem sim os momentos tristes também. Sabe, durante muitos anos da minha vida, eu evitei ao máximo olhar para as emoções que eu considerava emoções ruins, que eu considerava emoções dolorosas. E aí eu ia procrastinando isso, eu ia deixando lá escondido em algum lugar. Eu trazia para minha vida apenas o que estava ok para mim, apenas o que eu dava conta de sentir. Mas chega uma hora que isso se torna insustentável, porque a vida não é assim. A vida não é apenas a gente deixar para lá, deixar de olhar para aquilo que a gente não gosta. Chega uma hora que a vida cobra, e se você não olha para aquilo, ela vai dar um jeito de te dar um leve empurrãozinho, ou talvez um super empurrãozão, para te obrigar a olhar para a situação, porque não tem como você viver nesse mundo sem olhar para todas as linhas, sem olhar para todas as nuances, sem você olhar para todos os opostos. Pensa comigo, não existe luz sem as sombras. E aí é que eu trago alguns questionamentos para você. Quais emoções você tenta esconder dentro de si mesmo com medo de sofrer? É tristeza? É insegurança? É raiva? Quais dores você tem e que você está escondendo de si mesmo nas sombras? Será que é a autocobrança exagerada? Será que é a sensação de abandono? Quais situações da sua vida você está evitando enfrentar por achar difícil demais suportar? É algum problema familiar? Alguma questão no trabalho? Quais partes da sua personalidade você coloca na sombra, que você reprime tanto que se tornou algo destrutivo? Pense em tudo isso. E olha só, passou da hora de você enxergar a realidade como ela é. Quando você enxerga as coisas sem escapismo, mesmo quando são desconfortáveis ou quando nos assustam, você tem a oportunidade de mudá-las. Você só consegue mudar aquilo do qual você está consciente. A sua única chance de mudar um padrão é quando você está consciente dele. Fingir que algo não existe não vai fazer com que ele deixe de existir. Assim como a sua única chance de resolver um problema é quando você olha para ele. Não lembro se eu já falei em algum podcast por aqui, mas você só pode curar uma ferida quando você olha para ela. Você precisa olhar para o seu machucado para ver se precisa ir para o hospital dar ponto ou se apenas um mertiolate e um band-aid vão conseguir resolver a situação. É a mesma coisa com seus problemas de relacionamento, por exemplo, com seus problemas no trabalho, seus problemas financeiros e sim, com as suas emoções também.
Você só vai conseguir trabalhar seus problemas emocionais quando olhar para eles. Existe muita coisa maravilhosa na sua vida. Existem sentimentos belíssimos dentro de você. Existem partes da sua vida que estão incríveis nesse momento. Mas sim, também existem coisas difíceis de lidar. Também existem traumas, conflitos e emoções difíceis. Você precisa ter familiaridade com a sua luz e com a sua sombra. Você é um ser dual. Mas se você esconder um desses lados, se você não conhecer uma dessas partes, não tem como transformar. E você atrasa o seu desenvolvimento. Pare de negar uma parte sua. Não quer dizer que você tem que ficar adubando isso, e sim que você precisa conhecer para perceber quando essa parte está em alta. Assim você direciona para o lado da luz. Pare de resistir a olhar para os seus desafios. É claro que é chato, é claro que você gostaria de não estar vivendo isso, mas resistir não é a solução. Tudo que você aceita e acolhe com amor, você cura. Isso está a favor da sua evolução. Essas dores, esses problemas, eles estão a favor da sua evolução. Esses desafios te ensinam. É só você pensar aí no pior momento da sua vida, no maior desafio que você viveu. Foi um momento sombra, foi horrível, mas você venceu. Ele te trouxe algo novo, um aprendizado novo. Ele mostrou uma força que nem você sabia que tinha. Esse momento difícil te mostrou quem está ao seu lado, o que fazer, o que não fazer. Foi ruim viver isso, mas ele te ajudou a evoluir. Nossas sombras não são necessariamente algo ruim, mas sim um aspecto da nossa personalidade ou um momento da nossa vida que a gente acaba negando. E justo por negar tanto é que vira algo tão intenso, agressivo e muitas vezes destrutivo. Olhe para suas sombras. E aqui vai uma super dica. A intensidade dos eventos na sua vida ou a intensidade das emoções na sua vida é proporcional à intensidade de transformação que você deve fazer. Se está muito intenso um desafio no seu relacionamento ou no trabalho, por exemplo, é porque é necessária uma transformação muito intensa também. Lembra, a vida é dual. Se você está em uma polaridade de forma exagerada, será necessária uma transformação muito intensa para que você consiga sair daí. A mudança precisa ser tão intensa quanto a crise, sem impulsividade, mas com acolhimento, reflexão e amor, gerando movimento rumo à mudança. Então, faça esse exercício e pergunte-se o que você está deixando de olhar. Qual é a realidade sobre você que você está escondendo embaixo do tapete? Qual é a situação de vida que está tão difícil de enfrentar que você fica postergando? Lembre-se, no seu bloqueio está a sua cura. No seu desafio está seu poder. No seu problema está a sua evolução. Não fuja dos seus problemas e das suas emoções difíceis. Desenvolva-se através delas. Enfrente seus desafios sem rigidez. Ative o seu poder pessoal e mude o que for preciso na sua vida de forma simples, prática e inovadora. E caso você tenha ficado curioso para saber quais são as duas frases que eu citei logo no começo desse podcast, aquelas duas frases que são super importantes e me ajudam a levar minha vida do jeito que eu levo, aguarde cenas dos próximos capítulos. Eu resolvi fazer um podcast sobre cada uma delas, porque se eu for falar das duas agora, esse podcast aqui vai ficar muito longo. São frases super simples assim, mas que quando você traz para a sua vida e coloca em prática, muita coisa muda. Eu prometo que em breve eu falo sobre as duas. Eu desejo uma semana cheia de bênçãos por aí e que nós possamos evoluir em relação aos nossos padrões e limitações da forma mais elevada e amorosa possível. Até segunda que vem.